Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos um tema um pouco diferente. Hoje é domingo é dia de limpezas aqui em casa e eu estou novamente a separar coisas para doar e achei que talvez fosse o momento de me sentar e fazer um vídeo para vocês e talvez depois mostrar-vos o que estou a fazer. Nos últimos 5, 6 anos eu tomei consciência de que tinha mais do que precisava, muito, mas muito mais do que eu precisava ou de que alguém precisa, e resolvi começar a diminuir as minhas coisas aos poucos. No princípio pode não ser um processo muito fácil, vocês podem sentir aquela necessidade, tal como eu senti, que têm demasiadas coisas e não querem ter tantas, o que é que vão fazer a tanta coisa, por onde é que começam, o que é que devem fazer. Então eu ao longo destes 5 anos, que acho que já vai para quase 6, que eu comecei a tentar diminuir as minhas coisas, eu comecei por partes. Comecei aos poucos até perceber o que é que estava a fazer. Na realidade, na altura em que eu comecei, eu não sabia bem o que estava a fazer, só por volta dos últimos 2, 3 anos é que eu percebi de facto aquilo que andava a fazer. Eu andava a tentar desocupar tudo o que fosse físico, que não me fazia falta, para poder dedicar mais àquilo que não é físico, àquilo que é interior. Começou aos poucos, eu sentia-me de certa forma sufocada por tantas coisas que tinha. Eu tinha mesmo imensas coisas. Eu na altura vivia entre duas casas, a casa dos meus pais e a casa onde eu morava, quando estava a estudar e a trabalhar fora. Eu não tinha só as coisas a dobrar, eu tinha as coisas às vezes até a triplicar e a quadriplicar. Tinha montes de coisas na casa dos meus pais, depois onde eu morava tinha outro tanto, e assim se foram acumulando coisas. A juntar que eu sempre fui uma pessoa que guardava tudo, comprava imensas coisas, não pensava muito nas compras, às vezes via, simplesmente gostava, comprava, não pensava se iria ou não de facto usar aquilo mais do que uma vez, mais do que duas. Surpreendentemente, dos vídeos que eu tenho visto, muitas das pessoas que entretanto se vêm a querer enverdar por um caminho mais minimalista são principalmente aquelas pessoas que um dia foram um pouco mais descontroladas na aquisição dos seus bens, por assim dizer, e que entretanto se viram sufocadas por tanta coisa. Então, como eu estava a dizer, eu na altura comecei aos poucos, sem saber muito bem aquilo que estava a fazer. Na altura eu lembro-me que o principal ponto de preocupação que de repente me surgiu foram os meus vernizes. Quem me segue ainda do outro canal lembra-se que eu tinha centenas, tinha mesmo muitos, e depois chegou uma altura em que eu já não estava assim a usar muito, ou estava a ver que simplesmente não dá para vocês terem centenas de vernizes e usarem todos. Alguns começaram-se a estragar, comecei a ter que deitar alguns fora que estavam completamente secos, e de repente comecei a perceber, finalmente, que aquilo não podia ser. Então eu comecei a dar vernizes a amigas, comecei a vender, deitei fora aqueles que estavam estragados, comecei a tentar diminuir por aí, e de repente eu comecei a olhar em meu redor e comecei a perceber que não eram só os vernizes que eu tinha em abuso, eu tinha tudo em demasia, coisas que não me faziam falta, e eu aos poucos decidi começar a limpar, por assim dizer, tudo aquilo que eu tinha. Ao longo destes anos eu sobretudo tenho doado imensas coisas. No princípio nem sempre é fácil, porque quando vocês têm muita coisa e decidem diminuir, vocês não podem simplesmente chegar lá, agarrarem tudo e deitar fora ou doar. Não é assim que funciona, nem o devem fazer assim. Não tentem fazer toda a vossa casa ou tudo aquilo que vocês têm de uma só vez, porque isso não dá, é de vocês darem mesmo em maluquinhos e depois das duas uma, ou não conseguem fazer nada porque se sentem super sobrecarregados e depois vão completamente abandonar a tarefa, ou então com aquele impulso de quererem limpar tanta coisa podem acabar por deitar fora ou tirar da vossa casa algo que depois mais tarde se venham a arrepender. Isto é tudo um processo que vocês devem pensar muito bem. Antes de mais, vocês só o devem fazer se sentirem necessidade que o devem fazer. Uma pessoa que seja, por exemplo, maquilhadora não vai desfazer-se de todas as suas coisas só para ser minimalista, claro que não. Ela precisa daquilo, ou porque é a sua ferramenta de trabalho, ou porque é um hobby, pronto, e então não é por aí que eu estou a dizer.
Aquilo que vocês têm, sim, se quiserem, que diminuir são aquelas coisas que não vos trazem nada, que não vos trazem alegria, que não vos trazem felicidade, que vocês olham para elas e simplesmente trazem algum peso. Como eu estava a dizer, que tinha começado aos pouquinhos, eu fui tentando fazer por artigos, ora pegava na roupa, ora via o calçado. Se ao princípio vocês chegarem lá e tirarem, por exemplo, um par de sapatos só porque está completamente estragado e não conseguirem mais nada, não se preocupem, é completamente normal, só à medida que vocês vão fazendo este processo é que se torna mais fácil e que vocês vão percebendo realmente o que é que vos faz falta, o que é que vos dá gozo usar e o que é que podem dispensar da vossa vida. Então esta foi uma longa introdução a um tema que eu quero introduzir aqui no canal. Eu estou a pensar fazer vídeos depois mais focados para vos ajudar da mesma forma que alguém anteriormente me ajudou a mim. É algo que eu quero trazer aqui para o meu canal e que espero que vos possa ajudar com isso. Portanto, digam-me se têm interesse neste tema, porque, como eu estava a dizer, eu depois quero fazer vídeos com temas menores para poder abranger as coisas de forma mais ao pormenor, arranjar-vos de certa forma alguns critérios que vos possam orientar para vocês fazerem essas limpezas, tendo em conta a experiência que eu tenho estado a ter nestes últimos anos. Separei aqui mais umas coisinhas para dar e quando vocês vão dar coisas vocês têm que ter em mente alguns critérios, deem coisas que ainda estejam em boas condições, que outras pessoas possam fazer uso. Tenho aqui esta mala que é da Bershka, que é para portátil, ela está impecável. Eu usei-a para aí umas 2 vezes, mas eu já não saio com o portátil. Ela não me está a ser útil, ela está em perfeitas condições e eu vou dá-la. Claro que vocês têm sempre a hipótese de tentarem vender alguma coisa, eu às vezes também tento vender, mas a maioria das vezes eu acabo simplesmente por doar. Aqui eu tenho alguma roupa que eu também vou dar. Esta blusinha aqui eu também pouca usei, porque eu não uso blusas muito curtas, esta é mais para o curtinho. Depois tenho aqui um topzinho também muito giro, que tem assim as costas todas rendadas. Depois tenho aqui camisolas de malha, esta aqui até é muito gira, tem assim uns brilhantes, mas não tem um corte, não tem o corte que mais me agrada, por assim dizer, portanto eu acabo por deixá-la sempre no fundo da gaveta e ela aqui não faz nada, eu vou dar a alguém que lhe dê mais valor do que eu tenho dado. E aqui vou dar umas calças também que eu também em comprar aqui há uns anos, mas que elas não me ficavam muito boas na cintura e eu teimei em comprar, resultado, usei-as uma vez e elas estão aqui completamente abandonadas e eu vou passá-las, vou doá-las para alguém que as possa usar. Portanto, isto é tudo aquilo que eu vou doar hoje. Aqui na minha terra nós temos vários contentores em que vocês podem doar as coisas e que depois vai para uma loja de beneficência. Podem sempre doar ou vender se preferirem, mas se não estão a usar, não guardem em casa porque não vos serve de nada e só vos fica a ocupar espaço e muito provavelmente vocês não veem coisas super giras que tenham no armário e com que se sentem muito bem porque depois têm lá assim umas pecinhas na frente que vocês não usam e que vos estão a tapar aquelas que vocês gostam mais. Deixem-me aí em baixo se vocês tiverem alguma questão relacionada sobre o assunto ou algo mais específico que querem que eu aborde num vídeo seguinte. Contem-me tudo aí em baixo para eu saber como é que devo fazer os próximos vídeos e se têm ou não interesse neste tema. Eu espero que sim, porque é algo que me motiva imenso e que eu queria sem dúvida trazer para aqui. No vídeo de hoje é tudo, vemo-nos no próximo, adeus!